e foi procurar com outras mães e outros pais para saber onde estão. Luiz Eduardo Greenhalgh, em 1979, antes da anistia, entrou com esse pedido. Então, desde lá para cá, hoje é um dia assim, eu recebo agradeço a todos que estão concretizando esse passo, porque eu acho que também depois terá mais 50 anos para saber onde estão, porque a gente pedia lá naquela anistia, esclarecimento das circunstâncias de mortes, apuração dos responsáveis, julgamento dos responsáveis e desmantelamento do aparelho repressivo. Eu acreditei tudo que era o que a gente queria. Anistia ampla, geral e restrita. Como agora foi dito, não para esses que pedem, que homenageiam o ultra-autoritador, não para este, com relação aos desaparecidos do Araguaia, ele homenageou o Curió, que quando a guerrilha ainda tinha 41 militantes vivos, foi a fase pior da repressão do governo Médici. Tinha que acabar com todos, e o Curió foi homenageado por ele, porque a inteligência do Curió acabou com a guerrilha. Então isso, como foi dito, é um tapa na cara de tantas mães, de tantos familiares, E além do mais, enquanto deputado, o que me provocava o horror, passar no corredor e ele ter lá a foto de um cachorro com osso na boca, dizendo assim, quem procura osso? Como dizendo, éramos nós. Quer dizer, enquanto deputado, não houve comissão de ética que punisse para deixar ele chegar a ser eleito presidente. Então, isso eu testemunhei ao longo da nossa história. E quero relembrar um pouquinho, porque acho que ficou agulha. Eu acredito que a anistia, o que nós queríamos contra esse regime de ditadura militar, como foi dito aqui, tem que dar, agora usando um pouco de ditado popular, nome aos bois. Não são aqueles tristes acontecimentos. Foi uma dura ditadura militar que todos nós sofremos, toda a população sofreu. E depois, com a Comissão da Verdade, se apura também que tinham 8 mil indígenas, camponeses, que não tinham nem lenço nem documento. E por isso não podiam pedir através de ação para perguntar onde estão. Queremos sim os nossos desaparecidos lá da Amazônia. A população brasileira sabe disso quando elege um inominável. Mas eu também queria agradecer todos aqueles que estão aqui, que honraram com a sua história de vida em busca da verdade. Eu reconheço que realmente nós estamos dando um passo, mas ainda um passo tem que ir à frente. Nós temos sim que esclarecer a verdade, nós temos que cobrar justiça, e nós temos sim que acabar com a impunidade, porque só isso vai fazer com que ditadura nunca mais. Mostrar um pouquinho que foi a minha família. Nós éramos 5 irmãos e os 3 foram para a guerrilha em 1970, um foi morto no Magallanes, o primeiro foi morto em 72, aos 22 anos de idade. O Jair foi morto em 73 e o Lúcio em
1974, 4 anos na guerrilha, e os 3 foram dizimados. A Maria Lúcia foi, em termos jurídicos, como que é quando se faz uma sumária, execução sumária. Lá na UEA, ela não constou como desaparecida, ela constou como execução sumária, e o Brasil sentou no banco dos réus. E eu gosto mesmo de ouvir a Andréia dizer: foi uma vitória nossa também, porque o Brasil foi julgado, sentou no banco dos réus e foi condenado. Cumprir a sentença, vai ficar para as novas gerações. E eu vou falar assim: nós éramos 5 irmãos e estou Clóvis, e na época que ele escolhe tinha 12 anos de idade. Então, ele não foi para a guerrilha, foi o consolo da velhice. Eu consolo também para contar a história. E ele para dar um apoio, ele cresceu, né? E deu apoio na velhice para minha mãe. Eu acho assim, mas trouxe também um primo, que é Leti também, e que apoia a nossa causa. E meu filho Daniel, e na época que ele nasceu, eu não pude pôr o nome de Beti, porque ele nasceu em 1973, eles estavam procurando, por questão de segurança, quem é que estava na guerrilha. O mais velho, o André, também não teve o nome de Beti. Foi André Marques e Daniel Marques. Não pude usar o nome da minha família, porque a vigilância, a segurança, se o pai fosse ao registro de cartório fazer a certidão de nascimento, certamente eles iriam atrás dos meus irmãos, né, pelo nome. Então, por questão de segurança, eles não puderam usar o nome da família. Tá? Eu tive mais um filho, sim, mais tarde, depois da anistia, e daí nele foi colocado todos os sobrenomes que ele teria direito depois que houve a anistia. Então, esse o exemplo assim, porque quantas vezes o Daniel dizia: por que eu não tenho os outros tios? Por que eu não tenho primos? Porque o Clóvis demorou para crescer e depois teve. E é lógico que toda criança se pergunta: por que eu não tenho tios? E por que eu não tenho primos para brincar? Então, isso aí consta lá nos direitos humanos, ao direito e respeito à estrutura familiar. Tá? Então, nós também, familiares, fomos considerados lá fora como vítimas de tudo que estava acontecendo na época da ditadura militar. E eu acho que foi pedido que falasse um pouco, mas eu acho que é suficiente. Só complementando um pouquinho o que minha irmã falou, a questão da anistia, nós hoje temos um brado aí: não anistia aos golpistas, não anistia a esses fascistas que estão aí, tentando fazer o retrocesso de tudo aquilo que nós combatemos. Mas tem uma anistia que nós ainda queremos, que é aquela anistia cujo Brasil foi condenado. Em 2010, nós estivemos lá na Corte Interamericana, o Dr. Belisário aqui esteve presente lá também,
fortaleceu naquele momento lá, e o Brasil foi condenado. Então, não anistia para eles, mas nós ainda temos uma anistia que, além desses documentos que nós estamos recebendo hoje, tem muita coisa ainda para a gente lutar. Nós queremos a anistia que a Corte Interamericana mandou que fosse revisada a anistia, aquela anistia de dupla mão que foi feita aqui no país, que anistiou os carniceiros, os torturadores. Essa anistia ainda tem que ser revisada. Não existe no compêndio jurídico internacional a autoanistia nem anistia de mão dupla. E essa anistia nós queremos sim. Não anistia para os fascistas e os golpistas, mas a nossa anistia ainda está pendente lá para ser julgada. Já foi uma vez ao STF, aí na transição entre o governo Lula e Dilma ali, e o STF negou que fosse feita a revisão da anistia. Mas vamos ver se o Xandão aí, esse povo aí que agora que está aí mostrando um pouco de força, resolva uma hora ou outra mudar essa situação e dar anistia, fazer a revisão da anistia, punir os torturadores, punir os que restam aí ainda, que já estão de cabelo branco aí, muito já morrendo, já impunes, mas tem que ter punição. Em memória dos irmãos Petit, meu nome é Celso Petit, estou aqui como semente de tudo que veio depois, sou militante do PCdoB, estou aqui, minha companheira militante, minha sogra militante, meus filhos crescem e crescerão nesse berço, então a história continua e a luta continua. Tá? Maria Lúcia, Lúcio, Jairo, presente.